e hoje eu te convido a nós estarmos compartilhando um pouquinho de Jesus nas nossas vidas, amém? Te convido a ler no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11, onde diz assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lar de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lar. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal, quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pescador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Então, nós lendo essa passagem, a gente analisa ali vendo a multidão apertando, Pedro tendo um verdadeiro encontro com Jesus, os discípulos, e eles tendo essa pesca, vamos dizer assim, uma pesca milagrosa, porque eles pescaram a noite toda e não teve nada, mas eles confiaram na palavra e na autoridade que havia no nome de Jesus e em Jesus, e eles obedeceram e foram e fizeram conforme o Senhor fez. E repartiram com os outros também. Eles não foram seres egoístas. Não, os peixes são todos nossos. Não. Eles chamaram o do outro barquinho que também não tinha pego absolutamente nada. Mas o que Deus tocou-me, na verdade, é uma pergunta. Você foi visitado por Deus ou você é morada de Deus? Há uma grande diferença. Visitado, vou num culto, Deus falou comigo. Tá, e o que eu fiz com aquilo que Deus falou comigo? Agora, eu sou morada. Eu tomo posse daquilo que Deus fala comigo. Eu busco na sua palavra diariamente. Eu vou me tornando morada de Deus. Porque aí é onde o Espírito Santo habita. Porque nós vamos sendo transformados, limpos, através da sua palavra. E para isso, para sermos a morada de Deus, nós temos que ter santidade, verdade, renúncias, temos que ter a busca diária na sua palavra. E se nós formos analisar todos os 3 anos e meio de Jesus com os discípulos, era uma busca diária. Jesus, quando chamou, ele chamou 70. Quem permaneceu foram 12, aonde um ainda foi o traidor. Então, para a gente ver e analisar que não é fácil ser a morada.
É muito fácil ser visitado, mas nós temos uma escolha de ser visitado ou nos tornarmos morada. E para nos tornarmos a morada, nós temos que tomar posse daquilo que Jesus está nos ensinando. Muitas vezes estamos pensando, vamos para o lado esquerdo, que é o melhor na nossa visão, na nossa mente humana. Mas Deus, Ele sabe muito bem o que vai acontecer lá na frente. Então, por isso que há renúncia, que há a verdade, que há a busca da santidade. E que a renúncia é a maior de todas, porque nós vamos negar a nós mesmos, aos nossos achismos. E aqui eu coloquei um adendo, que a multidão espremia Jesus. Ela gostava, será, do que Jesus falava, do que Jesus pregava? Não. A multidão começou ali em Lucas 5, se a gente continuar lendo, né, até os 39 versículos que tem ali, a gente começa a analisar que muitos vão se apartando, muitos vão saindo, né? Porque a palavra de Jesus era dura. E Jesus, será que ele dizia, só um pouquinho, voltem, eu vou mudar o meu discurso, eu vou mudar o que eu estou pregando para vocês? Jesus não mudava. Era assim, sim ou não, não, né? E hoje nós vemos, até mesmo com os nossos filhos, quando nós mudamos, ficamos mais rígidos com eles. Ah, mas tu é má, tu é uma mãe chata, tu é um pai chato. Porque não gostam de ouvir uma negativa, uma negação, aquilo que é o contrário do que gosta de ouvir, do que queria ser praticado. Mas nós aprendemos com a palavra que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nesse tudo me é lícito, tu pode? Quer sair à noite? Uau! Saia! Mas será que convém? Será que isso são práticas do templo do Espírito Santo? De quem é morada de Deus? Ou práticas de quem é visitado por Deus? Porque ser visitado por Deus, eu posso estar hoje num culto, adorando, recebendo, sentindo a glória de Deus, a visitação. Mas a profundidade nós não sentimos. Sabe quando Pedro sentiu a profundidade de Jesus? Foi quando o galo cantou a terceira vez. Quando o galo cantou a terceira vez, ali sim foi a verdadeira conversão de Pedro. Que foi quando ele viu que realmente o que Jesus falava iria se cumprir. Não é verdade? Porque até então ele foi lá, ele cortou a orelha de Malco, né? Ele era todo bravo, todo valente, todo corajoso, né? Mas e quando o galo cantou a terceira vez? Ele teve medo, ele disse que não era dos discípulos de Jesus, e se acontecesse comigo e com você também, você ficaria com medo, porque ver o estado que Jesus ficou, isso dá medo, dá um pânico, dá ansiedade. Mas daí quando realmente Pedro se converteu e foi convencido que ali sim ele seria a morada de Deus, ali houve a verdadeira mudança. Quando nós somos visitados por Deus, não que nós não cometamos pecado, a gente comete pecado todos os dias. A gente erra todos os dias. Mas o permanecer nos mesmos erros, isso nos torna visitados por Deus. E não nos torna a morada de Deus. Porque quando somos a morada de Deus, a imundície não entra. Mas quando somos somente visitados, toca a alma, mas e o espírito?
Será que está tocado o espírito? É porque está faltando algo. E esse algo é a intimidade. A intimidade, que é a diária, que é o nosso devocional. Então, voltando ali na multidão, que espremia Jesus e que não gostava do que Jesus pregava, porque era muito dura a pregação de Jesus, porém os discípulos permaneceram. Que foi aonde Pedro teve aquela revelação do Espírito Santo, né? Porque Jesus olhou para eles e disse: vocês não querem ir embora também? E aí Pedro, assim ó, aquele momento de Pedro foi espetacular, porque ele disse: para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Essa passagem é maravilhosa, porque só Jesus nos dá a vida eterna, não é verdade? E o que nós precisamos? Nós precisamos de oração? Nós precisamos. Imposição de mãos? Às vezes necessitamos também. Uma imposição de mãos sobre a nossa cabeça? Também. Assistir a mais um vídeo do YouTube, como nós estamos fazendo neste momento, é bom também, edifica também, não edifica? Ir num culto, ir numa conferência, ir num retiro, onde se encontram vários irmãos, é pleno, é maravilhoso. Mas será que é isso mesmo que nós, nos dias de hoje, estamos necessitando? O que nós precisamos, na verdade, é a palavra revelada em nós, no nosso dia a dia, que é o que Jesus nos ensina, que nós devemos orar, buscar, nos arrepender dos nossos maus pecados e seguir Ele, tomar a nossa cruz e seguir Ele. Aí sim, nós estaremos com esse macetezinho nos tornando a morada. Porque se nós continuarmos de culto em culto, de conferência em conferência, de oração em oração, porque às vezes no início da minha conversão, parecia que nunca aceitava Jesus, porque todo domingo quando tinha chamada, eu ia para frente aceitar Jesus. E eu aceitava Jesus, saía e cometia as mesmas práticas, as mesmas mazelas, os mesmos comportamentos. E aí, será que realmente eu estava sendo morada de Deus? Não, eu estava sendo visitada por Deus. Mas quando a gente tem um entendimento, aí sim, a gente tem a sabedoria e o entendimento de quem nós somos, para que nós estamos aqui, o porquê. Aí nós vamos ter a certeza da nossa identidade em Cristo. Porque daí nós sabemos, eu errei aqui, mas eu sei que eu não vou mais fazer isso porque o Espírito Santo me convenceu disso, me mostrou e eu sei que eu devo seguir de outra forma. Aí nós vamos nos tornando a morada de Deus. E me fez lembrar de quando Jesus, após a sua ressurreição, para quem foi que ele apareceu primeiro? Não foi para uma mulher? Não foi para Maria? Por que será que ele não apareceu primeiro para os discípulos? Isso nós não vamos saber. Talvez se a gente subir no céu, né? Quando a gente tiver a nossa salvação garantida, aí a gente pergunta para Jesus, ele vai responder. Mas a primeira pessoa que ele apareceu foi quem? Foi para Maria. Ela foi buscar o seu Senhor naquele túmulo. Cadê o meu Senhor? Onde está? Cadê o corpo? De primeira, Jesus não reconheceu. Achou que era um jardineiro que estava por ali. Mas depois, Maria viu que era o seu Senhor e prostrou-se. Mas sabe por quê?
Porque Maria conhecia a voz do seu Senhor, a voz do seu Mestre, a voz de Jesus, a voz de quem ensinava. Maria foi criticada por sua irmã Marta, porque um determinado dia, Jesus estava na sua casa e Marta estava atarefada, arrumando a comida, arrumando a casa, organizando as coisas, e Maria estava onde? Ouvindo o que Jesus ensinava e guardando no seu coração. E quando aconteceu a ressurreição, ela pôde ter a certeza, a convicção de quem era o seu Senhor, que estava vivo, que o seu Redentor estava vivo. E Maria era uma das moradas de Deus, assim como eu e você, porque através da palavra que nos limpa e nos purifica e nos mostra o caminho, assim nós podemos nos tornar. Amém? E o segredo de Maria ter visto Jesus foi pela busca, porque Maria buscou Jesus. Maria foi buscar o seu Senhor. É aí que está o segredo. Maria foi buscar. Por isso que ela foi a primeira a ver o seu Senhor, a ter essa revelação. Então, meus queridos, minhas queridas, eu digo a vocês, busquem o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Tenha o teu devocional, leia a sua palavra, que é viva e eficaz. Nós temos um defeito humano de colocar a nossa vida como se fossem compartimentos. O meu trabalho, o meu agir em casa, com família, o meu agir com o restante dos familiares, o meu agir se eu for em alguma festa secular e assim por diante. Então, o nosso corpo está sendo dividido. É isso? A cabeça vai para um lado, as pernas vão para o outro, os braços vão para o outro, o resto do corpo vai para qualquer lado que quiser seguir. E está errado. É um corpo só. Um corpo, um espírito, uma alma. Num só. E aonde você vai, Jesus também vai. O Espírito Santo também vai e te acompanha. Nós aprendemos em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que nos fala que nós somos o templo do Espírito Santo. E para nos tornarmos o templo do Espírito Santo, nós devemos estar limpos, transformados, purificados. E aprendemos com Jesus, que nos ensina que Ele é água viva, que Ele é a palavra, que somente através dEle podemos nos achegar a Deus. E o que nós estamos fazendo nos nossos dias tão atribulados, nos dividindo em caixinhas de compartimento, dividindo a nossa vida em caixinhas de compartimentos. Este é o momento de nós tomarmos uma atitude nas nossas vidas, pelo nosso bem, o bem da nossa alma, do nosso espírito, pelo bem da nossa família, em prol dos irmãos, em prol de um vizinho, em prol do nosso trabalho, dos nossos colegas de trabalho. Sabe por quê? Porque a casa de Deus, quando nós nos tornamos a casa de Deus, onde o Espírito Santo habita, nós começamos a ser a Bíblia lida, aonde muitos vão estar lendo. Muitas vezes não vão estar indo no culto, mas a tua atitude, o teu comportamento, a palavra que você lançou para aquela pessoa, ela vai mostrar
que há algo de diferente em você. E essa diferença é que faz a total diferença, que é o Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. E eu quero orar por você. Vamos orar juntos? Senhor Deus, neste momento, nós somos gratos a Ti pela vida, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que habita e nos cerca todos os dias. E neste momento, Senhor, eu quero Te pedir por mim e por todos que estão assistindo a este vídeo, Senhor, que Tu venha nos tocar, nos dar força, Senhor, para Te buscar incansavelmente, ler a Tua palavra diariamente, para nos tornarmos mais limpos, mais puros, mais santos, mais saudáveis, Jesus. E aí sim, nos tornarmos moradas de Deus. Chega de nos tornarmos sendo somente visitados por Ti, mas nós queremos mais, que Tu habite 24 horas por dia nas nossas vidas, nos nossos lares e aonde quer que os nossos pés alcancem. Que o Senhor seja comigo e com os meus irmãos. Que o Senhor te abençoe. Que o Espírito Santo te toque, te alcance e que possa alcançar muitos mais através da tua vida. Amém?